lá então a explicação aqui. Vamos começar a falar agora de iluminismo. Vocês sabem o que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade que defendia o uso da razão e da liberdade. O iluminismo foi um movimento cultural e intelectual do século XVIII. Vai se desenvolver em especial na França e depois se expandir por toda a Europa. E para o iluminismo, como o próprio nome diz, iluminismo vem de iluminar, vem de luz. Qual que é a luz que deve guiar o ser humano, segundo os iluministas? A luz da razão. Aqui eles estavam se contrapondo ao que e a quem? Religião. Porque a religião, segundo eles, era fundamentada não na luz da razão, mas nas trevas da fé. Por isso eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Por que eles chamavam esse período dessa forma, dessa maneira? Porque as pessoas, nesse contexto histórico, se deixavam guiar pela religião, pela fé, pela crença em Deus. Isso. E para os iluministas, a fé, em vez de resolver os problemas humanos, ela só criava problemas humanos, ou para os seres humanos. Tanto que foi em nome da religião que se mais derramou sangue em toda a história da humanidade. Inclusive na terra sagrada de 3 grandes religiões, ali naquela terra é o lugar do planeta onde mais se derramou sangue em toda a história. Que lugar é esse? Oi? Oriente Médio, né? Aquela terra ali é que viveu Abraão, Moisés, Jesus e o próprio Maomé. Maomé também viveu no Oriente Médio e, segundo a religião muçulmana, ele teria ido para Jerusalém e de lá Deus o assuntou, o levou para o céu. Então, é o berço ali de 3 grandes religiões, das 3 grandes religiões monoteístas. Mas em nome dessa fé, dessa religião, dessa crença, as pessoas só se matavam, se destruíam. Na época da Idade Média, eles brigavam por conta da Terra Santa. A briga era entre cristãos e muçulmanos e o islamismo. Atualmente, ainda há conflito naquela região. É uma região extremamente violenta. Quem hoje briga ali naquela região? Quais religiões estão em confronto ali? Judeu, né? E islamismo. Por conta do território ali de Israel e a Palestina. Com a ONU em 1948, criando o Estado de Israel, ela acabou fazendo com que os palestinos, os muçulmanos que moravam naquela região, fossem expulsos. E eles reivindicam aquele território. Isso, a ONU em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma pressão muito grande para criar um Estado de Israel por conta da perseguição que os nazistas tinham empreendido e tal. E já tinha um movimento sionista desde o século XIX, dos judeus querendo voltar para a terra que eles diziam que era deles, que Deus havia prometido para eles. Mas se você consultar a própria Bíblia, quando Deus promete aquela terra para eles, aquela terra tinha dono. Quando eles chegam lá, Moisés morre antes de entrar, mas Josué vai levar o povo até a terra e já tinha outros povos morando ali. E quem expulsou os judeus de lá nem foi cristão nem muçulmano. Quem expulsou eles de lá foi o Império Romano. A diáspora no ano 70 depois de Cristo. Depois daquele ano ali, os judeus se espalham pelo mundo. Aquela região foi uma região de conflito, de litígio durante muito tempo, até que os muçulmanos, depois de Maomé vem no século VII, né, a religião muçulmana, e aí eles conseguem controlar aquela região mais para frente, depois das cruzadas, né, um território em que eles passam a habitar. E aí em 1948 vem a ONU e faz isso. Então, a religião só provocou guerra, morte, derramamento de sangue. Por isso agora o homem tem que deixar-se guiar não pela fé, não pela religião, mas pela razão. Só a razão, só a ciência, só a tecnologia poderão resolver os problemas da humanidade. Essa era a crença dos iluministas. Só a razão pode nos salvar.
Só a razão pode nos conduzir ao progresso. Só a razão pode nos conduzir à liberdade, nos livrar da escravidão e da submissão à religião. Então, resumindo isso aí, o que foi... Então, o que foi o iluminismo? Um movimento cultural do século XVIII surge na França que defendia a luz da razão. Só a razão pode nos conduzir ao progresso e à liberdade. Que regime político foi criticado pelos iluministas? A igreja é um absolutismo. Sim, o absolutismo, que eles chamavam de antigo regime. O que era o absolutismo? É um poder absoluto. Ninguém poderia... Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Lá na Idade Média tinha uma pirâmide social. Como é que era a pirâmide social na Idade Média? Vocês lembram? Quem estava no topo dessa pirâmide na Idade Média? O clero, né? No meio da pirâmide nós tínhamos quem? Não era burguesia ainda. Tínhamos a nobreza. Na base da pirâmide nós tínhamos os camponeses, os burgueses e os artesãos. Os camponeses viviam da agricultura, os burgueses do comércio e os artesãos do seu artesanato, nas suas oficinas, produzindo ali desde vestimentas, armas, ferramentas, produzindo. Essa pirâmide ela só... Isso aqui na Idade Média, né? Isso, na época do feudalismo. Então a igreja tinha o poder praticamente absoluto naquela época. Com o advento da modernidade, a igreja perde força, perde poder com o surgimento dos estados-nação, né? Os primeiros países como nós entendemos hoje. Então, a igreja vai perdendo força com a reforma protestante e agora um novo segmento vai tomar o poder, que é a nobreza, a monarquia que está ligada à nobreza, aos nobres, né? E aí então eles passam a ter o poder político. E na base da pirâmide nós tínhamos um sujeito aqui, um grupo, né? Que é a burguesia, que estava desde a Idade Média ganhando poder econômico por causa do comércio. Mas ela não tinha o poder político. Mesmo com o absolutismo no antigo regime, tanto o clero quanto a nobreza gozavam de quê? De privilégios, regalias. Eles estavam acima da lei, tinham benefícios e subjugavam esse aqui que era chamado de terceiro estado. Cobravam altos impostos desse grupo aqui, exploravam esse grupo na verdade. Era esse grupo aqui que mantinha a riqueza e a opulência, tanto do clero quanto da nobreza. Que era eles que trabalhavam e produziam a riqueza. Engraçado que tipo, a nobreza vivia, supostamente, né, desde a Idade Média, a função deles era proteger a sociedade. A função do clero era orar pela sociedade. E o terceiro estado era trabalhar e produzir a riqueza, né? E manter os privilégios e regalias desses dois grupos. Aí a burguesia mudou, porque a burguesia vai subverter essa ordem, né? Subiu lá em cima. E a burguesia esperta, quem ia falar, ô camponeses, artesãos, vamos fazer o seguinte, esse povo está explorando nós. Está cheio de privilégio, regalia, vamos tirar esse poder? Juntou com os camponeses e artesãos, foi e tirou esses dois poderes. Depois que tirou esses dois poderes, o que a burguesia fez com os camponeses e artesãos? Deixou eles lá. Transformou eles em proletariados, os operários, né? Os assalariados passaram a trabalhar nas indústrias ou um pouquinho mais de condição a enriquecer através do lucro. Agora a burguesia. Agora a burguesia de explorada passou a ser exploradora. Foi isso que aconteceu. E os iluministas criticavam justamente o absolutismo, que era o poder absoluto concentrado nas mãos das monarquias, que estava ligada às nobrezas, né? Aos nobres, às famílias reais, às dinastias reais. Então, esse era o regime político que foi criticado pelos iluministas, o antigo regime, também conhecido como absolutismo.
Quais eram os ideais defendidos pelos iluministas? Sim, a Revolução Francesa ela vai fazer um resumo, né? Nós tivemos 3 grandes revoluções burguesas na modernidade. Quais foram elas? Vocês sabem? A Revolução Industrial, ela está dentro de um contexto que ela é consequência de uma revolução burguesa. Ela acontece aonde? Então, existiu uma revolução burguesa que a precedeu, que é a revolução conhecida como Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa, que aconteceu entre 1688 e 1689. A Revolução Gloriosa da Inglaterra, que colocou a burguesia no poder. Tirou o poder da monarquia absolutista. O rei. Isso. Ali, foi a primeira Revolução Burguesa, foi a Revolução Inglesa. Foi o primeiro lugar do planeta onde o rei agora tinha que se submeter à lei. Porque a burguesia defendia esse ideal, o ideal da igualdade. Todos devem ser iguais perante a lei. Então a igualdade que eles defendiam aqui é a igualdade formal ou igualdade jurídica. Não é a igualdade socialista ou comunista de todos terem tudo em comum, as riquezas. Não houve conflito nesse. Oi? Não houve conflito, né? Sempre, né? As revoluções burguesas foram extremamente sangrentas. E até contraditório, né? Porque o ideal da Revolução Francesa, os ideais eram liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive a bandeira da França tem 3 cores, bandeira tricolor, em homenagem a esses 3 ideais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, né, contra a escravidão. Igualdade de todos perante a lei. E fraternidade. O que é fraternidade? Amor entre irmãos. E aí eu fico me perguntando, que amor entre irmãos é esse que fez com que a Revolução Francesa, a inglesa e a própria norte-americana também, a independência dos Estados Unidos e a segunda grande revolução burguesa, fez tanto derramamento de sangue? É assim que os irmãos se tratam? Geralmente sim. Geralmente sim, né? Quando se fala de herança, E pior que é, eu lembro desde criança, né, lá em casa, era complicado. Nós vivíamos, eu e meus irmãos, em pé de guerra, na base da porrada um com o outro. É mais ou menos isso mesmo. O irmão não se trata, não é com amor, carinho. Na verdade, trata na base da porrada, principalmente quando você é pequeno. Depois que você fica grande, você amadurece, as brigas diminuem, com exceção de quando entra dinheiro na parada, né? Não, você vê, por exemplo, não sei se alguém sabe, mas o dono da Adidas e da Puma são irmãos. Eles eram uma empresa só e... Eu lembro uma vez que eu estava jogando videogame, eu era criança, e minha irmã começou a fazer cafuné no meu cabelo, eu jogando videogame. Eu achei estranho, porque não era assim que a gente se tratava. Mas estava gostoso, eu estava até arrepiando, né? Arrepiando, tá bom, pode continuar. Continuei jogando videogame e ela fazendo cafuné lá. E eu jogando videogame, ela parou de fazer o cafuné, eu continuei jogando videogame até não sei que hora, uma hora eu parei. E só sei que não sei porque em algum momento daquele dia eu fui passar a mão no meu cabelo. Na hora que eu passei a mão no meu cabelo, eu descobri que não era cafuné merda nenhuma. Ela estava espalhando um chiclete por todo o meu cabelo. Tipo, rapar minha cabeça por conta disso. E aí eu saí correndo atrás dela. Eu era uma Grisela, minha irmã era gordinha, eu consegui alcançar ela fácil. Eu cansei de longe, puxando o cabelo dela, puxei ela para trás. Ela voltou para trás, caiu no chão, bateu a cabeça. E ficou lá puxando. E aí eu pensei, né? É agora, né? Que eu vou bater um tiro de meta com a cabeça dela. Pra dar um fatality aqui. E aí na hora que eu já ia dar o bicudo, eu lembrei que dos 10 mandamentos tem um que é específico para irmãos. Que é não matar. Eu não arranquei a cabeça dela. Mas a vontade foi. Mas é assim que os irmãos se tratam, né? Na base da porrada, da cacetada. Depois, quando cresce, diminui. Hoje eu já não brigo de porrada com meus irmãos. Eu brigo mais com o meu irmão, mas por conta de política, né? Então a gente discute muito, às vezes até altera a voz, mas não sai na porrada mesmo.
Então, esses eram os ideais, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eles defendiam também o direito à propriedade privada. Lembrando que na Idade Média não existia essa noção que nós temos hoje de propriedade privada. A propriedade era coletiva. O senhor feudal ele tinha as terras e concedia os feudos e parte delas para os seus vassalos e para os camponeses também poder ali fazer o seu trabalho e conseguir a sua subsistência. Deu horário aí já? Vamos saindo? A classe que teve interessante foi a burguesia? Sim, a burguesia. Na próxima hora a gente termina as questões aí então. Espera aí, pessoal.